Olá, meu nome é Levi Torres, eu sou coordenador da Associação Brasileira para a Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição, ABRECOM, e no ano passado nós lançamos o relatório setorial no Seminário Nacional. Esse relatório ele é um panorama do mercado de RCD e para quem não pôde comparecer no seminário, a gente está disponibilizando aqui no canal da ABRECOM uma série de vídeos sobre o relatório setorial. Essa semana eu conversei com Everton Bartoli, presidente da ABRECOM, e nós fizemos o primeiro vídeo da série sobre a pesquisa setorial. Everton, a gente gera, o Brasil como um todo, 84 milhões de metros cúbicos de RCD, resíduo da construção civil e demolição. Isso significa 7 mil prédios de 10 andares ou 33.500 piscinas olímpicas. A minha pergunta é, por que a gente gera tanto entulho e por que a gente não recicla essa quantidade de resíduo gerado? O Brasil é um país continental. Hoje temos 200 milhões de habitantes e esse número de 84 milhões de metros cúbicos é reflexo de uma geração média de 500 quilos por habitante ano. Se a gente considerar o tamanho do Brasil e o volume de resíduo, de fato, a gente ainda tem um percentual muito baixo de reciclagem. Mas essa reciclagem evoluiu muito nos últimos anos e tende a crescer muito nas próximas décadas. A gente ainda enfrenta uma série de gargalos. O primeiro gargalo em relação à legislação. Hoje menos de 40% dos municípios têm um plano municipal de gestão de resíduos. Ainda falta infraestrutura adequada para descarte de resíduos. Ainda falta também educar todos esses atores. A construção civil é a maior geradora de resíduo e, ao mesmo tempo, a maior consumidora de agregado reciclado. Mas esse setor ainda tem muito que evoluir, mas a pesquisa nos apontou um caminho. Então a pesquisa nos mostrou, de fato, quais são as regiões que estão desenvolvidas, quais aspectos devem ser melhor trabalhados e quais aspectos já estão, de fato, mais evoluídos. A pesquisa ela apresentou que a maioria das usinas estão localizadas em cidades de grande e médio porte. O que isso significa? Isso significa que as cidades maiores geram resíduo em maior qualidade e em maior quantidade. Por que qualidade? Porque as grandes construtoras estão inseridas nesse contexto, grande parte da sua mão de obra está capacitada, está mais educada a tirar o resíduo na fonte, o que não acontece normalmente em cidades de pequeno porte. Porém, observe-se pela pesquisa também uma concentração razoável de usinas em cidades pequenas. É um mercado carente que também precisa ser atendido. Então, como um todo, o Brasil precisa de soluções que atendam todas as realidades, inclusive das cidades pequenas. Mas, de fato, o mercado mais atrativo, que tem chamado a maior atenção dos empreendedores, são as cidades maiores. Bom, o mercado mais atrativo nas cidades grandes e médias. E o que fazer com aquelas usinas em cidades pequenas, que não tem uma quantidade razoável de resíduo e a usina não recebe um resíduo tão bom ou de qualidade que dê para reciclar? Bom, na realidade, nas cidades pequenas, observa-se muitas vezes a formação de um consórcio ou às vezes uma usina que consegue atender uma região maior, uma região metropolitana, por exemplo, que somadas essas cidades a gente consegue chegar numa quantidade razoável. Em relação à qualidade do resíduo, de fato, o produto da usina muitas vezes fica comprometido. Então o produto dessas usinas em cidades menores tende a ter aplicação mais limitada, normalmente é usado mais em cascalhamento de estradas rurais, aplicações menos nobres. Mas de qualquer maneira existe mercado e existe aplicação. Um dado interessante apontado na pesquisa foi que 56% das cidades têm plano municipal de gestão dos resíduos da construção civil e demolição. Outra metade não tem. Isso é grave? Isso é gravíssimo. Na realidade, a viabilidade de uma usina ela permeia pela legislação. A legislação é o alicerce para que, de fato, uma usina consiga receber o seu resíduo, de alguma maneira, desovar a sua produção de agregado reciclado. Então, o fato de a gente ter somente 56% mostra que o Brasil ainda tem muito o que evoluir em legislação. E isso mostra também a fragilidade das usinas, que muitas vezes empreendem de forma não planejada. É preciso que as usinas repensem, estudem antes de entrar em qualquer mercado se de fato existe uma legislação sólida e consolidada e se essa legislação já é uma prática comum dentro do mercado. Dentre essas que responderam que tem o plano de gerenciamento de resíduos, 56%, um terço delas, 36%, disseram que tem uma legislação que fomenta o uso de agregado reciclado por parte da municipalidade, ou seja, a prefeitura ela tem a obrigação de comprar o agregado reciclado devido a essa cláusula na lei. Isso é importante? É necessário, é imprescindível para a usina de reciclagem de entulho? Isso também é muito importante. Na realidade, a gente parte do seguinte princípio. Uma usina hoje, para se tornar viável, ela precisa das duas pontas bem sólidas, ou seja, a captação do resíduo e a venda do seu produto.
Então, a partir do momento que o município tem uma legislação que prevê a responsabilidade dos atores, incentiva o uso do descarte correto, pune quem descarte de forma irregular e incentiva o consumo do agregado, a gente consegue de fato ter um ambiente muito mais propício para que uma usina consiga de fato ser sustentável, ser um negócio rentável. 74% das usinas que responderam à pesquisa são usinas fixas, 21% são usinas móveis e apenas 5% são usinas híbridas. O que esse dado significa, Everton? Bom, na verdade a gente percebe uma predominância de usinas fixas de reciclagem, principalmente em função do contexto de como a cadeia de resíduos é estruturada hoje. As usinas fixas ela atendem a um mercado específico, que é o mercado de construção de prédios, sejam residenciais ou comerciais, que geram uma quantidade de resíduo pequena, mas porém num longo espaço de tempo. Então esse resíduo de fato ele não é passível de ser reciclado dentro da própria obra. Então, em via de regra, ele tem que ser destinado para uma usina fora. Então, de fato, a usina fixa é realmente o maior mercado, justamente em função da conjuntura da cadeia da construção civil. Sim. Porém, o mercado de usina móvel, a gente percebe que é um mercado que tem um crescimento razoável, uma participação importante. 21% realmente é um número importante. Mas a usina móvel tem uma aplicação muito mais restrita. Ela se aplica para obras de demolição de médio e grande porte ou obras de infraestrutura. A usina móvel é capaz de transformar o resíduo no próprio local de geração em agregado reciclado. Então ela tem uma aplicação mais limitada. Já a usina híbrida é uma usina mista entre fixo e móvel, que tem uma aplicação mais restrita e ela é muito menos comum. Mas de fato a usina fixa tem um mercado maior, mas a gente tem que observar que a usina móvel tem ganhado um espaço importante e a própria usina móvel serve muitas vezes para operar uma área fixa também. Ela tem essa mobilidade como um grande diferencial. A gente pode dizer que a usina móvel ela está instalada especialmente em regiões mais aglomeradas, por exemplo, São Paulo, BH, Curitiba, Rio de Janeiro, porque você tem obras de grande porte e você justifica a aplicação daquela usina? Sim, de fato a tecnologia móvel ela é aderida muito mais nos grandes centros, porque são realmente locais onde a gente tem obras de infraestrutura. Mas a gente percebe também, muitas vezes em estradas, em duplicações, o uso da usina móvel para poder realmente aplicar o agregado, reduzindo o custo logístico com descarte e reduzindo a economia no consumo de matéria-prima natural. Então a usina móvel é uma solução que realmente é muito viável. Perfeito. Então a usina fixa ela tem uma produtividade maior que a usina móvel? Não, isso é muito relativo. Se a gente considerar a média em relação à produtividade, as usinas móveis elas tendem a ser apenas equipamentos primários, que só geram um produto. E as usinas fixas tendem a ter um peneiramento, que geram produtos em diferentes cronometrias. De fato, na média, a usina móvel tem uma capacidade instalada maior que as usinas fixas. Não, legal. Das usinas que responderam também, 83% são usinas privadas, empreendidas por empresários, 7% são usinas em parceria com o poder público, ou seja, PPP, e apenas 10% são usinas de autarquias, prefeituras, enfim, órgãos públicos. O avanço da iniciativa privada revela um interesse maior do empresariado na gestão dos resíduos? Não só revela o interesse maior do empresariado, mas também revela a ineficácia do poder público em gerenciar a usina. A gente observou que há muitos anos atrás o poder público era líder nesse segmento. O poder público se engajou e investiu muito nessa iniciativa, mas porém não teve capacidade de gerenciar e manter os seus empreendimentos. Por outro lado, a gente percebe uma maior eficácia e maior interesse da iniciativa privada em empreender nesse ramo. Então, de fato, a estatística mostra que as empresas, os empresários têm entendido que esse setor tem um potencial de crescimento muito grande e têm naturalmente investido muito mais. Não, bem bacana. Qual é o maior motivo de uma usina pública não ir adiante? Qual é o maior empecilho para que elas não se tornem tão populares? Eu não vou dizer que existe apenas um motivo isoladamente, mas de fato a estrutura pública, a máquina administrativa ela é muito engessada. De fato, o setor de resíduo ele é muito dinâmico, então muitas cidades hoje estão numa configuração muito diferente do que há 5 ou 10 anos atrás, porque a cidade cresceu, o volume de resíduo é outro, então o poder público tem dificuldade de se adaptar às novas realidades, o que não acontece com a iniciativa privada. A iniciativa privada tem maior capacidade e dinamismo de tomar decisões
de investir e se adequar aos ambientes, o que realmente o poder público não consegue. Ok. E quando há uma parceria entre o poder público e o empresariado, ou seja, uma PPP, isso significa dar garantia para o empresário que está atuando nesse setor de que ele vai receber o entulho e que vai vender o agregado reciclado? Ou seja, eu estou dizendo aqueles 7% que responderam que tem PPP, parceria público-privada. A minha pergunta existe garantia do empresário que ele vai receber o entulho e que vai vender o agregado reciclado? Não, realmente garantia não existe nenhuma, mas esse modelo de PPP é uma tendência que tende a crescer muito, porque, de alguma maneira, para que uma usina tenha sucesso, é muito importante que ela esteja alinhada com as políticas públicas do local em que ela está inserida. E, de fato, com a PPP, é possível fazer uma legislação mais coerente, é possível fiscalizar de forma mais efetiva e é possível incentivar o uso do agregado. Então, de fato, a PPP, ele não vou dizer que ele tem uma garantia, mas ele tem um cenário, digamos, mais favorável por ter o poder público ao seu lado. Ele é um aliado importante também na cadeia. Na prática, como seria uma PPP? Qual é a obrigação do poder público e qual é a obrigação do empresário nessa PPP, nessa parceria? Na verdade, não existe hoje um modelo já formado. O que a gente percebe hoje é que o poder público tem uma autoridade muito maior no desenvolvimento de normas e legislações e a iniciativa privada tem um know-how muito maior na sua operação de usina. Então, se a gente conseguir unir a expertise e as forças de cada um dos lados, a gente consegue ter um modelo de negócio que talvez seja o ideal. Então é isso, pessoal. A gente fecha agora o primeiro vídeo da série sobre a pesquisa setorial. Acesse o nosso site e até mais. Um abraço. Um abraço, pessoal. Até mais. Inscreva-se no canal, dê um joinha, ajude-nos a fazer o mercado de RCD o mercado mais interessante. Siga-nos na nossa página no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Muito obrigado pela atenção. Até logo.